Venê! Hoje tem Flamengo em campo contra o Bolívar. Hoje tem. O rubro-negro terá casa cheia no Maracanã em busca da classificação. A gente vai ver o VT e na volta o Venê vai passar a provável escalação, Venê, já? Provável. O Flamengo chegou ao grande dia decisivo pela Libertadores e reencontra mais uma vez o Bolívar, precisando de um bom resultado em casa para ter mais tranquilidade na altitude. Após 2 embates na fase de grupos, as equipes voltam a se enfrentar, mas com algumas modificações. E o rubro-negro quer usar o fator casa como principal objetivo para conseguir uma vitória. Ao todo, o Bolívar já jogou no Brasil 16 vezes ao longo da história e acabou perdendo 14. Contra o Flamengo, os times se enfrentaram apenas 3 vezes no Maracanã, com 2 vitórias rubro-negras e um empate. O Bolívar vem de um bom momento e é o líder do campeonato boliviano, mas Tite também usará a força máxima que tem à disposição. Ontem, Cebolinha passou por cirurgia e publicou uma foto informando que tudo ocorreu bem. Luiz Araújo deve entrar na vaga dele e o uruguaio Varela também deve ser desfalque por conta de uma lesão no quadril. Com isso, Wesley, que tem negociações avançadas para deixar o Flamengo e reforçar o Atalanta, entra no lugar. A equipe de Tite vai tentar driblar o adversário em casa e também a marca de ter sofrido 15 gols pelo alto até agora, já que é um dos pontos fortes do Bolívar. O Flamengo já quer sair na frente para ficar mais perto de carimbar a vaga para as quartas de final. Alce gravou esse VT cedinho, né, para o nosso programa, mas tem novas informações em relação ao Varela também em Venê Casagrande. Você tem a provável escalação? O Varela joga? Vou te responder já. Você quer agora ou faz tudo? Ih, o João Kleber chegou! Caramba, Pra deixar a Lucas dúvida do Pedrão. ar, vamos começar do ataque pra defesa, Pedro. Vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se eu Lembra o dia consigo. que ele Vou fez prestar isso e atenção. confundiu todo? Lembra? Botei o Pedro no gol, lembra disso? Lembra disso? São Paulo? Ah, mas era o São Paulo, era de boa, passou. Porque é bem capaz dele fazer Tá bom. isso. Mas enfim, vamos lá. Começando do ataque pra defesa, pra deixar a dúvida no ar aí se Varela joga. Pedro, Luiz Araújo, É difícil, tá? Gerson Arrascaeta, Pulgar de la Cruz, aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas, na zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, no gol, Rossi, na lateral direita, Varela. Na A bola- lateral direita, Varela. Foi ele que treinou, pelo menos, no time titular de ontem, lembrando que o Tite esboça sempre na véspera, e ele esboçou com Varela na lateral direita e o Wesley, que foi titular na ausência do Varela, que inclusive tem uma baita proposta e pode sair a qualquer momento do Flamengo, ficou como opção, pelo menos na atividade de ontem. Eu acho uma boa notícia. A gente está falando do titular da posição. Goste o torcedor ou não, mas é o titular da posição. Varela de volta, você querendo ou não, você fica com um jogador também à disposição no banco de reservas para essa posição, um retorno importante e agora esse é o time titular. E essa para mim é a força máxima, pelo menos na visão do Tite. É pelo menos como ele enxerga na sua? hoje. Na minha, boa pergunta. Eu botaria o Léo Ortiz O Léo Ortiz na zaga, junto com o Fabrício Bruno. Léo Pereira. Para mim, essa daí é a zaga titular do Há Flamengo. quanto Eu tempo a gente escalaria não isso. tem um Léo Pereira aí, né? Ele ficou um tempo... O Léo Pereira, se eu não me engano, ele está indo para o 4º jogo seguido como titular. Mas há quanto tempo que ele ficou parado? Pois é. A gente ficou até sem entender, poxa, o Léo... Ele chegou a perder Ele a- era o Carolino. É isso. E do nada ele ficou mais no banco. Ele chegou a perder a vaga para o Davi Luiz, que estava numa crescente. Não sei os motivos, vou ser bem sincero. De repente tem algo extracampo, não sei. Porque dentro de campo o Léo Pereira sempre correspondeu. Mas, se você me perguntar qual seria a minha zaga titular, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Inclusive, Fabrício Bruno também pode ser vendido a qualquer momento. É para o torcedor ir utilizando, degustando o futebol do Fabrício Bruno, embora muita gente não valorize da forma como ele tem que ser valorizado, jogador de seleção brasileira, e a qualquer momento pode partir para o futebol francês. O resto já é um ok, né? Mas você primeiro no Varela, você iria com ele? E na questão do Léo Ortiz, você concorda com o Venê, Lucas Pedrosa? Não, eu não concordo. Ih, adoro quando eles começam a brigar, Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo hoje, tá? Quanto? Você acha? 3x0 Flamengo hoje. Então o Tite ele vai ter que ser um não Tite. Não, eu Porque acho se ele fizer 2 a 0, Quando foi o Bolívar aqui no se ele... Maracanã? Não, mas olha Foi só. 4, não foi? Mas olha só. Foi ou não foi? Foi. Vai Mas- brigar com os fatos? Talvez esse tenha sido o placar mais elástico do Tite. Vai brigar com os Sabe o fatos? que vai acontecer? Ele vai Não, fazer, não foi. Ele Ele vai fez fazer 6 a 1 2x0, aí coloca o Alan. Infelizmente eu tenho que lembrar disso aqui. É, teve isso também. Que ele vai e coloca o Alan.
Mas Aí vai e coloca o é Alan. que nem quando falar, não quero mais o Luiz Araújo. Não. sei Manda quê. pro Vasco, estamos Pode precisando. me dar também, Veneta Olha Negrão. só, futebol é dinâmico. 3x0 Flamengo hoje, já tô avisando. Eu tenho que ver como é que o Tite vai entrar, se ele vai usar o Gerson mais pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda na vaga do Cebolinha, ou o Luiz Araújo na direita, que pra mim é onde ele joga melhor, tá? Onde ele desempenha melhor. Mas de qualquer forma é uma formação que o Flamengo tem totais condições de vencer aí o Bolívar por um bom placar. De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, gente, é um time com um poder ofensivo absurdo. Em relação ao Varela e Wesley, talvez eu entendo que a negociação tenha pesado nessa escolha também, porque o que adianta ele entrar numas oitavas de final de Libertadores com um jogador que está com a iminência de sair? Ah, mas e o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é titular absoluto do Flamengo há muito tempo. Não é o caso do Wesley. Então você tem que aproveitar mesmo o Fabrício Bruno até onde der. O Varela e o Wesley são jogadores com características diferentes, mas eu nem digo que são de níveis tão diferentes. Entretanto, eu vejo que o Varela segura um pouquinho mais e o Flamengo vai ter mais oportunidade de explorar esse lado direito sem ficar vulnerável. Mas, brincadeiras à parte aqui, eu acho mesmo que o Flamengo tem que fazer um resultado desse. 3-4-0 para cima, para poder se garantir e aí lá na altitude... A sua dupla é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Léo Pereira e Tal Fabrício Bruno. como o Peñarol fez ontem, diante do The Strong, se meteu 4-0 e depois vai jogar Isso na altitude. aí. Mas está extremamente Isso tranquilo. aí. Inclusive o Peñarol pode ser o adversário do Flamengo se o Flamengo passar pelo Bolívar. Então eu acho que o Flamengo ele tem que ter a mesma postura que o Peñarol teve ontem. É partir para cima, fazer o resultado no jogo de ida, até pensando no final de semana contra o Botafogo. Porque se você faz 4-0 diante do Bolívar, você pode priorizar o Campeonato Brasileiro e jogar com um time, digamos assim, menos misto contra o Botafogo. Entende? E aí lá na altitude você bota um time mais mesclado, até porque 4-0 você, apesar da altitude, você consegue jogar bem diante do Bolívar lá, mesmo com os jogadores reservas. Estamos falando de um elenco do Flamengo que é extremamente qualificado. Posso só atualizar uma situação? Porque ontem eu mencionei aqui que o Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o Wesley. Muitos torcedores me perguntaram isso e eu fui procurar saber. Porque no entendimento da diretoria, eles não teriam que correr atrás de forma correndo e urgente para contratar um zagueiro, porque ele já tem um zagueiro ali que pode ser o reforço caseiro, que é o jovem Cleiton. Está recebendo várias propostas, o Flamengo está segurando justamente para essa possível e breve saída do Fabrício Bruno. Na lateral direita, o Flamengo entende que teria que correr atrás de maneira urgente, como já está, mapeando o mercado e fazendo consultas. Então, só para trazer essa atualização e essa resposta aos torcedores. É muito incomum a gente ver o Flamengo vendendo, assim, no meio da temporada, um jogador que é extremamente titular, né, o Pedrosa? Quanto tempo qual foi o último que aconteceu isso? Quando acontece isso, por exemplo, É porque não consegue segurar. Quando o Marinho foi contratado e o Michael vendido, já estava engatilhado. Quando o Pablo Mari foi vendido, o Léo Pereira veio, já estava engatilhado. O Flamengo, a diretoria trabalha dessa forma, vende quando já tem algo bem encaminhado. O que eu acho correto, extremamente correto. É correto, mas eu acho que essas vendas no meio da temporada de Fabrício Bruno e uma possível venda de Wesley também tem mais a ver até com o valor e com a idade desses jogadores do que qualquer outra coisa. O valor do Wesley é absurdo. Eu repito, eu acho que é muito difícil vir outra proposta de 20 milhões de euros por um lateral. No mercado de transferências, isso é muito alto, Fernando, muito alto mesmo. Mas faz sentido para o Atalanta, que inclusive jogou ontem contra o Real Madrid, porque o Atalanta joga com ala. Foi usar Pacosta na lateral direita e o Wesley pode ser esse reserva. Já o Fabrício Bruno também é uma questão de valor alto e a idade do Fabrício Bruno. É muito incomum um time da Europa vir aqui no futebol brasileiro contratar um jogador que tem o quê? 28? 28 anos. 28 anos é muito incomum por esse valor. Então por isso que o Flamengo está olhando, obviamente, para as oportunidades que está recebendo. Eu não venderia o Fabrício Bruno, tá? Mas eu venderia o Wesley. Eu também penso assim, Mas eu venderia o Wesley. Até porque Mas, o objetivo olha só, que eu sinto no do caso Flamengo do é sempre Fabrício mais Bruno, esportivo do que financeiro, né? Mas no caso do Fabrício Bruno, isso é até informação. É algo que, assim, não tem como segurar, porque a proposta que veio para o jogador foi uma proposta muito boa financeiramente falando. Ele negou o West Ham porque a proposta, financeiramente falando, não era tão boa. Era até menor do que ele recebe. Né? Para o atleta. Isso que é importante era até frisar. menor do que ele recebe hoje no Flamengo. É porque o West Ham, ele não quis ir. Ele não quis ir, né? o Flamengo aceitou. No caso do Rennes, ele já aceitou, porque a proposta salarial é muito boa. Aumento de cerca de 30% no salário dele, que já é muito alto no Flamengo. Tanto é que ele negou o West Ham. No caso do Rennes, falta um acordo com o Flamengo. Mas esse acordo está bem encaminhado, porque os caras já estão discutindo forma de pagamento. Ou seja, já teve acordo no valor. Forma de pagamento é algo extremamente fácil.
De o quê? Da venda? Da venda? 13,5 mais 1,5 fixo. É muito dinheiro. É o mesmo pro valor zagueiro. do West De Ham. euro? De É euro. muito Caramba. dinheiro pro zagueiro de 20 Por exemplo, o Wesley, Não que ele não mereça, tá? Sim, Mas sim. é muito dinheiro. o Wesley é basicamente o mesmo valor que pagou pelo Luiz Henrique. Sim. Entende Exato. isso? É muita Mas grana. vocês não estão sentindo que os laterais estão ficando mais valorizados no mercado? Mas 20 milhões de euros pelo Wesley, É que nem muito, né? titular absoluto é um valor muito acima do mercado. Eu vi até gente comparando, por exemplo, o Ryan tem sido cobiçado por alguns grupos do futebol mundial, inclusive o Eagle do John Texor, o dono do Chelsea, falou-se em 10 milhões de euros. Eu acho um valor baixo pro Ryan. Só que o Ryan é ponta direita e tem 17 anos. O Wesley é lateral, tem o quê? 20? 19. E tá saindo por 20 milhões de euros. É astronômico, tá? É muito acima do normal. É muito acima do normal. Ô, Vene, o Pedrosa cita a questão do Gerson, se ele pode jogar aberto ali, ou o Luiz Araújo pelo lado direito. Como que você acha que o Tite vai? Como você acha que ele deveria ir? Como eu acho que ele vai e como eu... Porque as peças estão aí, mas e taticamente? Eu vou ser sincero. É uma peça pra cá, uma peça pra lá que muda um monte de coisa, Eu né? prefiro o Gerson caindo mais pelo meio, não tão aberto pela direita. E aí você pode botar o Luiz Araújo pela esquerda, embora eu concorde com o Pedrosa que o Luiz Araújo renda mais aberto pela ponta direita. Mas ele, quando ele jogou Ele contra também o Palmeiras, performa, né? ele performa bem pela ponta esquerda. Então, eu não vejo nenhum problema o Gerson caindo pela ponta direita, mas vindo também mais pelo meio. É a forma que eu gosto. Por falar em Gerson, eu acho que a gente está vivenciando a melhor fase do Gerson na carreira dele. Incrível a maturidade que ele atingiu atualmente no Flamengo. Acho que aquela lesão que ele teve, que ele precisou passar por uma cirurgia, querendo ou não, ajudou demais, deu uma Que foi maturidade até uma questão pra ele. clínica mesmo, Pois é. hospitalar, né? Não foi nem Exatamente. muscular, O nem... jogador foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa. Só que depois dessa lesão, ele teve um crescimento na maturidade dele, tanto é que ele assumiu a faixa de capitão, está sabendo lidar muito bem com isso. Dentro de campo também, ele se mostra um líder. Então, assim, parabéns ao futebol que o Gerson vem jogando. Está fazendo a diferença tecnicamente e também na postura fora das quatro linhas, que eu acho que isso é extremamente importante. E tem um ponto, né? Logo depois da lesão, tem um espaço aí de 9 jogos em que os principais personagens foram servir suas seleções e o Gerson mesmo que capitaneou tudo, ele assumiu essa liderança. Eu acho que esse período também foi muito importante para essa maturação do Gerson. Olha aqui o Vascão, está se preparando para a partida